A igreja, como organização, tem sua existência reconhecida pela lei da nação e do estado em que ela existe. Nesse sentido, a igreja é legal, física e cidadã e tem os seus representantes humanos reconhecidos por meio de agremiações confessionais e administrativas. A igreja, como organismo, é viva, tem Cristo como governador e é composta por todos os crentes de todas as eras. É possível ser organização sem ser organismo? Quais os perigos de desconsiderar a igreja como organização? Quais os perigos de desconsiderar a igreja como organismo? É possível a igreja realizar suas tarefas sem organização? Eu sou o pastor Wellington Salles e é um prazer vir aqui novamente com o intuito de contribuir com algumas reflexões, com algumas considerações e informações a respeito de mais uma lição deste trimestre. Lição de número 6, a igreja, organismo e organização. Antes de partirmos para as nossas considerações, reflexões e informações, eu quero gentilmente pedir a você que se inscreva no canal, curta e compartilhe. Essa sua atitude é fundamental para que eu tenha condições de continuar produzindo outros conteúdos como esses. Tendo dito isso, vamos logo para a nossa introdução, e é nela que nós seremos apresentados a alguns princípios que vão nortear, que vão servir de orientação para o nosso entendimento dessa preciosíssima lição. E o primeiro princípio que nós somos a ele apresentados ainda na nossa introdução é que a igreja é, ao mesmo tempo, um organismo e uma organização. Ao longo da revista, nós vamos verificar que há uma tensão entre essa essência da igreja como organismo e essa essência, essa necessidade da igreja de ser organização. Nós veremos que dentro desta tensão há orientações bíblicas para que ela, no mínimo, não seja prejudicial. A segunda informação, o segundo princípio que nós somos apresentados ainda na nossa introdução é que os extremos precisam ser evitados. O extremo da ausência da liderança, que é o que eu chamo de extremo espiritual, e o extremo do excesso de institucionalismo, que eu chamo de extremo organizacional. Existem grupos de crentes que desprezam totalmente a igreja como organização e enfatizam apenas a natureza espiritual da igreja. Precisamos evitar estes extremos. Do outro extremo, há crentes que enfatizam, que têm em mente apenas a igreja como organização. E, lógico, também nós precisamos evitar esse outro polo, esse outro extremo. Como nós evitamos esses prejudiciais extremos? Compreendendo biblicamente a necessidade de a igreja ser tratada, vista como organismo viva, e a necessidade desse organismo vivo ser também organizado. O terceiro princípio é que somos apresentados ainda na nossa introdução é que a Bíblia apresenta modelos de governos que não são maus em si mesmo. Nós veremos que a Bíblia não apresenta um modelo de governo, um modelo de liderança, um modelo de administração. Há referências bíblicas que referendam uma variedade de tipos, de espécies de governo que fazem parte da organização da igreja enquanto local.
eles não são excelentes, eles não são perfeitos. A aplicabilidade desses governos apresentam alguns prejuízos, mas é bom lembrar que eles não são maus em si mesmo, o problema está na própria administração humana. E em quarto lugar, o quarto princípio que somos apresentados ainda na nossa introdução, é que o padrão para a organização da igreja é o Novo Testamento. Apesar dessa variedade de modelos de liderança, de governo, como veremos, dizendo respeito à igreja enquanto organização, há uma espécie de obrigatoriedade da igreja por uma busca incessante de se parecer com aquilo que o Novo Testamento diz que ela deve ser, tendo como modelo a igreja primitiva. Tendo apresentado esses princípios, nós vamos partir agora para o nosso primeiro ponto, a estrutura da igreja cristã. O exame da igreja do Novo Testamento revelará certamente aspectos que favorecem o conceito de organismo. A igreja era dinâmica e desfrutava da liberdade e do entusiasmo de ser dirigida pelo Espírito. Por outro lado, o mesmo exame revelará que a igreja, desde o seu início, operava com certo grau de estrutura operacional. Com estas palavras de L. Duzen, na Teologia Sistemática Pentecostal, nós somos apresentados a essas duas frentes de análise no Novo Testamento a respeito da igreja. A igreja espiritual, liderada pelo Espírito Santo, e a manifestação desta igreja espiritual na igreja local, possuindo uma organização que proporciona uma estrutura funcional. Em outras palavras, a igreja espiritual necessita de uma estrutura organizacional para cumprir as suas missões, suas tarefas. As missões que nós vimos, inclusive, na lição passada. Primeiro subponto é a igreja como organismo, como o corpo místico de Cristo. A igreja existe organicamente. Significa dizer que a igreja é apresentada de maneira mais, eu diria, enfática, mais protagonizada nas cartas paulinas como o corpo de Cristo. Entre outras mensagens que esse símbolo, que essa imagem da natureza da igreja transmite para os leitores da palavra de Deus, ela transmite a ideia de que a igreja é um organismo vivo. Portanto, a igreja, como já disse, tem Cristo como cabeça, é o corpo, é um organismo vivo. A igreja é um organismo harmônico e funcional. Os membros que fazem parte desse organismo vivo não têm vida em si mesmos, separados, independentes. Eles, portanto, necessitam fazer esse trabalho funcional e harmônico. A igreja também, como organismo vivo, o é de maneira interdependente. Os membros dependem entre si para que esse organismo, por assim dizer, seja este em vida, com vida e principalmente compartilhador da vida. Portanto, organicamente, o que a igreja é? O corpo de Cristo, um organismo harmônico e funcional, um organismo interdependente, ou seja, os membros dependem um dos outros e não há vida fora desse organismo vivo. Cristo é o cabeça, é o líder desse organismo vivo. Ele, em harmonia, cumpre algumas funções e, em harmonia, os membros existem, fazem parte desse organismo e trabalham para a manutenção
da vida e para o cumprimento dos propósitos do cabeça, que é Cristo. Segundo subponto, a igreja como organização. E nós temos algumas frentes de estudos da igreja como organização, mas a principal delas é o estudo a respeito da liderança, do governo da igreja. A estrutura adotada no Novo Testamento era bastante simples. Tudo era feito de acordo com as necessidades emergentes, as necessidades que iam surgindo. Por exemplo, eles só adotaram o diaconato quando este tornou-se realmente necessário. É a palavra de Orton e Maysins em um dos livros de teologia sistemática, Doutrinas Bíblicas, que os dois organizaram e escreveram. O que é que isso aponta? É que a igreja, enquanto organização apresentada no Novo Testamento, jamais teve como propósito a construção de uma estrutura de poder, ou seja, a organização com fim em si mesma ou uma organização com propósitos meramente egoístas, humanos ou desta espécie. Significa dizer que o próprio andar, a própria existência, a própria relação da igreja com a sociedade em que ela estava inserida apresentou algumas necessidades que foram supridas com o estabelecimento de algumas lideranças exatamente para suprirem estas necessidades. O maior exemplo disso é o estabelecimento, é a adoção do diaconato por ocasião da falta de assistência que as viúvas gregas na igreja em Jerusalém, cuja maioria era judaica, estavam sofrendo. É bom lembrar que a igreja seguia uma liderança centralizada nos apóstolos. Por que centralizada nos apóstolos? Porque eles eram dignos disso, tendo em vista o fato de eles serem no mundo, naquele momento, as pessoas que tiveram mais intimidade com Cristo vivo e com os principais acontecimentos da vida de Cristo. Se tem alguém que tem a dignidade de liderar esta igreja nova, é os apóstolos. O que eles faziam? Eles doutrinavam a igreja, eles cuidavam da parte administrativa, eles instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílios ou em reuniões decisórias do ponto de vista moral, do ponto de vista, inclusive, cultural. Então, nós temos, ainda que de forma rudimentar, como dizem alguns estudiosos, ainda que de forma simples, uma constituição de organização. A igreja não deixou de ser o corpo de Cristo, de ser um organismo vivo, mas na sua existência na Terra, em um determinado lugar, num contexto de uma região específica, em vista das necessidades que iam surgindo ali, a igreja também passou a revelar-se como uma organização, estabelecendo lideranças quando necessário, a exemplo do diaconato, e com uma liderança centralizada nos apóstolos e na igreja em Jerusalém, tendo os apóstolos responsáveis por algumas atitudes administrativas. E também é necessário considerar que a organização é saudável. Nós vimos isso na igreja primitiva. A igreja primitiva foi suprindo necessidades emergentes, os apóstolos foram cumprindo propósitos, suprindo necessidades, demandas urgentes da igreja, da parte doutrinária, administrativa, estabelecimento de liderança, tendo em vista primeiro a necessidade do diaconato, depois o próprio crescimento da igreja. Logo, esse contato com outras culturas apresentou demandas culturais que advinham do atrito cultural entre gregos e judeus, e aí foi necessário reunir-se, entre aspas, em um tipo de Assembleia Geral para decidirem o que deveria ser orientado, como deveria ser o comportamento de gregos e judeus
nesta nova igreja. Então a organização se mostra à luz do modelo neotestamentário, especificamente da igreja primeira, da igreja primitiva, algo saudável. Mas o institucionalismo não. O que é o institucionalismo? É entender que o governo, entender que a liderança, entender que essa organização administrativa da igreja local é um fim em si mesmo. Em outras palavras, quando se entende que o propósito da igreja como organização é um propósito de realização pessoal de poder. Quando se entende, por exemplo, que o ministério é um meio de vida. Quando se entende, por exemplo, que o ministério pastoral é uma carreira de realização profissional. Quando se entende, por exemplo, que o ministério pastoral é algo que deve ser alcançado a todo custo, sem considerar, por exemplo, a chamada, porque afinal ser pastor, fazer parte da liderança é sinal de poder, conduz a um status de diferenciação. Este institucionalismo, a organização pela organização, poder pelo poder, não é bem-vindo. Ele enrijece, ele faz com que a igreja volte-se para si mesma, para as suas brigas pelo poder, sobre suas discussões pelo poder, pessoas brigando pelo poder. A organização é bem-vinda. O institucionalismo é uma doença que pode atrapalhar a carreira de uma igreja local no cumprimento das suas tarefas. A organização é o primeiro passo da sabedoria de pessoas que se associam numa causa comum. Mas a organização é para um propósito e, portanto, não é um propósito em si. O que eu estou acabando de dizer, o sectarismo tende a uma negligência do propósito, aquele que impulsiona toda a igreja notável e magnifica a organização. Em outras palavras, a organização não deve ser vista como algo cujo propósito se reduz em si mesmo. Poder pelo poder, organização pela organização, instituição pela instituição. Isso faz com que a igreja torne-se egoísta, não cumpra o seu propósito, que entre outras coisas, visto na tarefa de alcançar, de ir. É necessário, portanto, ter cuidado com a relação entre organização e institucionalismo. E em terceiro lugar, o terceiro subponto do primeiro ponto é organismo e organização, aquilo que eu disse inicialmente ser pontos de tensão em vista da necessidade do equilíbrio entre essa concepção espiritual da igreja, a igreja como corpo místico de Jesus, esse corpo invisível, mas vivo, e a manifestação visível deste corpo na igreja local, como sendo representada, entre outras coisas, na organização. Os dois extremos, o do organismo, advindo da superespiritualidade. Você já ouviu, certamente, algum crente dizer, olha, o meu pastor é Jesus, quem me salvou foi Jesus, quem manda em mim é Jesus, pastor nenhum, homem nenhum manda em mim, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Uma atitude totalmente equivocada em relação a esse texto bíblico que registra o que o apóstolo Pedro e o apóstolo João disseram por ocasião do que sucedeu como consequência da cura do paralítico na Porta Formosa. Então, esses super espirituais, esses super crentes, geralmente são tendenciosos ao extremo da concepção apenas da igreja como organismo. Mas, do outro lado, tem os super gananciosos, os super sedentos pelo poder, que vem na igreja como organização a sua realização egoísta, sua realização financeira, sua realização pessoal. E não é preciso dizer
que alguns prejuízos que nós somos informados, que nós conhecemos, às vezes, infelizmente, diariamente, pelas redes sociais, decorrem de líderes que não foram chamados por Deus e, se foram chamados, se atrapalharam, se enredaram, foram mesmo, sem dúvida nenhuma, levados pela sede do poder, pela sede da ganância, tendo em vista apenas a igreja como uma organização. Percebo a necessidade de uma visão saudável, de uma visão equilibrada, de uma visão bíblica entre a igreja como organismo vivo, a igreja espiritual e a igreja como organização. Tendo dito isso, vamos ao nosso ponto 2. Igreja, o organismo vivo e organizado. A igreja, para poder levar o evangelho a todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, necessitará de algum tipo de sistema organizacional para o emprego mais eficiente dos seus recursos. A igreja espiritual tem missões a cumprir, mas ela não conseguirá cumprir as suas missões por meio da igreja local sem estrutura operacional, sem organização administrativa. Então, é necessário que se compreenda que, para o cumprimento das tarefas da igreja, as quais Deus estabeleceu para que ela cumprisse, só serão possíveis por meio de certo tipo de estrutura, de sistema organizacional para o emprego mais eficaz dos recursos a que ela tem à disposição. Vamos, portanto, ao nosso primeiro subponto do segundo ponto: igrejas locais. A igreja do Novo Testamento era organizada. Como ela era organizada? Ela se reunia, ou seja, ela, como uma comunidade adoradora, era organizada. A igreja, como uma comunidade relevante, também era organizada. Ela enxergava as demandas sociais. E a igreja enviou os seus primeiros missionários. A igreja, como uma comunidade proclamadora, era organizada. Então perceba, para que a igreja consiga cumprir como comunidade o seu propósito de adoração, ela necessita de organização. Para que a igreja consiga cumprir como comunidade o seu propósito de relevância social, ela precisa de organização. Para que a igreja consiga cumprir o seu propósito de comunidade que proclama, que prega, ela precisa de organização. É só lembrar que foi uma igreja de uma cidade, uma igreja organizada em uma cidade, que iniciou o movimento missionário organizado no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. A igreja em Antioquia enviou a Paulo e a Barnabé uma atitude administrativa, uma atitude advinda de certo tipo de organização. E também nós vamos perceber que a igreja possui organização, não apenas no sentido de corresponder aos propósitos da comunidade, mas especialmente no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui liturgia e ritual. E aí nós veremos que, a respeito da liturgia, que significa a própria palavra serviço do culto, a igreja possui uma espécie de ordem a ser seguida, e assim um resumo de como deve ser o culto, de como deve ser a ordem, de como deve ser a liturgia, está em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26 até o versículo de número 40. E é muito compreensível que essa ordem litúrgica esteja na carta de Paulo aos Coríntios, porque é exatamente a igreja em Corinto que tem uma série de problemas relacionados ao culto, e, sem dúvida nenhuma, o mais famoso desses problemas era em relação ao culto de ceia. Portanto, 1 aos Coríntios 14 tem um resumo da ordem litúrgica e, assim, a frase famosa, entre outras,
dessa ordem do capítulo 14 de 1 aos Coríntios, a ordem litúrgica é esta: Deus não é Deus de confusão, de desorganização, de bagunça, isso relacionado ao serviço, à ordem do culto. É nesse capítulo que nós temos a ordem para quem canta, para quem profetiza, para quem interpreta, a ordem para as mulheres, tendo em vista, eu gostaria que me compreendessem bem a realidade feminina, a imagem cultural, eu diria assim, feminina, lá em Corinto, tendo em vista a mulher, o que se tinha de compreensão com a mulher, o que se tinha de compreensão em relação ao que a mulher vestia, a própria fala da mulher em ambientes públicos, o apóstolo Paulo orienta a fim de que não haja nenhum tipo de escândalo, não haja nenhum tipo de conflito cultural prejudicial. O evangelho orienta alguns comportamentos femininos que valem para a igreja em Corinto, para a mulher da igreja em Corinto, de maneira que é aqui que nós temos a ideia de organização litúrgica, ou seja, como o culto deve ser conduzido. E também nós percebemos a organização da igreja no estabelecimento das suas duas ordenanças. Não são sacramentos. Escolha não fazer menção de batismo nas águas e da ceia do Senhor como sacramento, porque sacramento traz consigo uma ideia teológica católica que, na verdade, ao candidato que participa do batismo e que participa da Eucaristia, ele tem assim uma garantia salvadora, uma segurança da salvação. E tanto batismo quanto ceia, na nossa concepção evangélica bíblica, não corresponde à segurança da salvação. Portanto, não é revestido dessa ideia teológica católica. Por isso que nós não chamamos de sacramento. Nós chamamos o batismo e a ceia de ordenanças, que fazem parte desta igreja como organização. Primeiro ritual, batismo. E nós temos uma espécie de ordem, né, de como o batismo deve ser efetuado. Nós temos a fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos o método, que é a imersão. Nós não veremos, por exemplo, ocasiões de aspersão, jogando água. A orientação bíblica é por imersão. Também nós não veremos nas páginas do Novo Testamento batismo de crianças. Então nós seguimos uma ordem bíblica e nós temos a ideia de que o batismo não significa nascer de novo, não é o ato do batismo que faz a pessoa nascer para Cristo e coisa dessa espécie, mas ele testemunha esse novo nascimento que já aconteceu, um testemunho público. Então, a igreja, enquanto organização, ela possui esse primeiro ritual, essa primeira ordenança. Segunda ordenança para a igreja, enquanto organização, é a ceia. Inclusive, na orientação de Paulo, se tem uma ideia do que vem primeiro, o que vem depois. Primeiramente, o Senhor Jesus partiu o pão, depois tomando o cálice. Aí nós temos a organização litúrgica deste ritual, que varia de igreja para igreja, pão e vinho ao mesmo tempo e assim sucessivamente. O que significa? Não significa o corpo, mas, ou melhor, não é o corpo, mas significa o corpo, o pão, e o sangue, o cálice, ambos significam o sacrifício de Jesus. O pão significa o corpo e o cálice significa o sangue que estabelece a nova aliança. Então a igreja, como organismo vivo, é organizada. É organizada em igrejas locais, que se reúne, que compreende demandas sociais, que envia missionários. E a igreja é organizada na sua liturgia. O serviço do culto da igreja possui uma ordem e também é organizada em torno de dois rituais, de duas ordenanças: o batismo, que inclusive tem um modelo que deve ser seguido, e a ceia, que também tem uma espécie de modelo
a ser seguido. Tendo dito isso, vamos para o nosso ponto 3, governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. E aí eu preciso lembrar que, mais uma vez, os modelos não são maus em si mesmos. Não existe um modelo que é melhor, um modelo exaltado, eu diria assim, protagonizado sobre todos os outros modelos, de maneira que a igreja que se submete à execução desse modelo de governo é a melhor e as outras que não se submetem a esse modelo de governo são piores. Mas cada modelo de governo, modelo de liderança da igreja possui seus benefícios e os seus prejuízos, na verdade, estão relacionados à própria administração humana. À medida que grupos cristãos se estabelecem e se constituem formalmente, ou seja, a igreja local se constitui como uma comunidade visível, a questão do governo da igreja surge naturalmente, ou seja, a necessidade de liderança, a necessidade de uma maneira administrativa acaba por não ser uma imposição, é uma necessidade. O tema do governo da igreja é, em última análise, sobre onde reside a autoridade na igreja e quem deve exercê-la. Há, no estudo da doutrina bíblica da igreja, a ideia de que a igreja tem poder, tem autoridade enquanto organismo, porque ela é representante legal do reino de Deus. O reino de Deus é poderoso, a representante também tem em si poder, advindo, logicamente, do rei, advindo do Senhor Jesus. Mas quem tem de maneira legal, de maneira constituída, reconhecida, de maneira bíblica, eu diria, o lugar para exercer esse poder? A congregação, alguns líderes, e aí nós vamos perceber que a maneira como a igreja manifesta o seu poder organizacional vai ser de maneira diversa. As formas de governo da igreja serão diversas. Primeira forma de governo da igreja, de liderança dessa organização, é a maneira episcopal. Episcopal vem da palavra episcopos, que significa no grego supervisor, superintendente. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominado de bispos ou de supervisores. Aí nós vamos perceber que essa maneira de governo, que tem referência bíblica, é centralizada em uma pessoa. Quais igrejas adotam essa maneira episcopal de liderança, de administração, de governo? A Igreja Católica, ela elevou de maneira, entre aspas, equivocada a ideia do bispado, do governo episcopal, centralizando em uma pessoa, não apenas isso, eu diria que o problema não está nem aí, mas espiritualizando esse bispo, tanto é que o Papa, o que comanda a igreja, especialmente católica, é visto como substituto de Deus, Vicaris Filis Dei, né? Aquele que foi escolhido como substituto de Jesus. A Igreja Católica adota o governo episcopal, a Igreja também ortodoxa, ela recebe o modelo de governo episcopal, e a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, que é meio católica, meio protestante, ela assume características protestantes e católicas, também ela tem esse modelo de governo centralizado no bispo. Mas não é só as igrejas católicas, a Igreja Católica, a Romana, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana tem o governo episcopal, mas algumas igrejas pentecostais. Aí eu cito o exemplo brasileiro, que é o exemplo da Assembleia de Deus Madureira. A Igreja Assembleia de Deus Madureira, segundo o seu estatuto, é episcopal e congregacional, mas nós temos visto recentemente certa ênfase no bispado. E aí nós temos o bispo primaz, o bispo dos bispos, que é o pastor
é Manuel Ferreira, e nós temos o bispo, que é o pastor reconhecido nacionalmente, Samuel Ferreira. E nós compreendemos que a Igreja Assembleia de Deus Madureira adota, de maneira até mais enfática, como disse recentemente, de maneira mais protagonista, como visto recentemente, também o governo episcopal, governo em que se tem um homem como representante, mas também está lá, pelo menos no estatuto, ela adota também o governo congregacional. Em segundo lugar, o segundo modelo de governo é presbiteral, que dá ênfase na pessoa do presbítero. No atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui a autoridade para conduzir a igreja local. Aqui nós já vemos a participação da igreja, não é apenas uma centralização numa pessoa. Nós já temos aqui certo tipo de lugar de fala, né, no melhor sentido da palavra. Nós temos aqui um espaço para a opinião da congregação, poder compartilhado. A congregação vai escolher os presbíteros, e aqui nós percebemos que esse modelo de governo é um modelo adotado, na maioria das vezes, pelas igrejas reformadas, especialmente a igreja presbiteriana. Mas aí nós vamos perceber que existem níveis de autoridade. O primeiro nível de autoridade, nesse modelo de governo e administração presbiteral, é o concílio, que é formado por anciãos governantes, que correspondem aos nossos diáconos, e os anciãos ensinantes, aqueles que são os ministros, que ensinam, que pregam. O segundo nível de autoridade é o presbitério. São anciãos governantes e ensinantes de uma determinada região. E é o ápice, o ponto mais alto dessa forma de governo presbiteral é a Assembleia Geral ou o Supremo Concílio, que exerce autoridade sobre igrejas de uma determinada região ou país. Então, esse é o segundo modelo de governo, repito, adotado de maneira mais clara no Brasil, pelo menos, pela igreja presbiteriana. Em terceiro lugar, nós temos o outro modelo de governo, que é o congregacional, que dá ênfase, assim, ao poder do povo, no poder de escolha, de decisão da congregação. O nome por si já demonstra essa ideia de dinâmica de poder. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da Igreja local, é a igreja que faz parte da decisão, inclusive da liderança e de coisas que dizem respeito à sua própria administração. E aí, por fim, quarto lugar, nós vamos considerar qual é o modelo de governo da nossa igreja, da Assembleia de Deus. É episcopal? É presbiteral? É congregacional? Senhoras e senhores, o modelo da Igreja Assembleia de Deus é híbrido. Tem um pouco de episcopal, tem um pouco de presbiteral e tem um pouco de congregacional. E eu não vejo problema nisso. Eu não vejo como se fosse falta de originalidade. Mas eu acho que é algo, inclusive, funcional, que diz respeito à própria diversidade do lugar em que a Assembleia de Deus está estabelecida de maneira mais considerável, que é no Brasil. O Brasil é muito diverso, o Brasil é muito diferente, o Brasil é de uma diversidade considerável que se imagina que o modelo rígido poderia causar algum tipo de problema, e a Igreja a Assembleia de Deus, naturalmente, é uma igreja extremamente diversa. Então, esse modelo híbrido que junta presbiteral com episcopal e congregacional acaba por responder positivamente a essa variedade de realidades regionais, culturais, que se percebe no Brasil. Por outro lado, isso é uma parte da nossa lição, no contexto brasileiro, nossa igreja, a Assembleia de Deus, reúne elementos desse sistema episcopal congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. É presbiteral quando decide em Suprema Assembleia Geral. Lembrem-se lá do último nível de autoridade do governo presbiteral, da igreja presbiteriana, por exemplo, quando os anciãos ensinantes
e também o outro tipo de ancião se reúnem representando uma região e decidem pela igreja local, representa, sem dúvida nenhuma, as nossas convenções, as decisões em Assembleia Geral que incidem, que refletem sobre a igreja. Ou seja, nesse caso, nós estamos nos comportando como um governo presbiteral. Nós somos congregacionais como corpo de crentes da igreja local, tem o poder de decisão, decide o que diz respeito à igreja local, juntamente com o seu dirigente, juntamente com o seu pastor congregacional, ou com o seu pastor setorial, com o seu pastor de área, e a nomenclatura vai mudar conforme a administração, de maneira que a congregação vai também ter uma parcela de decisão administrativa. A Assembleia de Deus também, nesse sentido, é congregacional. A Assembleia de Deus é episcopal quando dá autonomia de decisão ao pastor, geralmente ao pastor presidente. O pastor presidente nem sempre toma uma decisão ouvindo a congregação local. Existem decisões que lhe são de autonomia particular. Então, ele decide como supremo, como não é, o pastor presidente, a autoridade maior de uma igreja local, certamente em benefício dela. O pastor tem essa autonomia de decidir como pastor presidente. Então, claro, é uma espécie de governo episcopal. Então, é possível ver a igreja, a Assembleia de Deus, reproduzindo o modelo de governo presbiteral, reproduzindo o modelo de governo congregacional e reproduzindo o modelo de governo episcopal. Senhoras e senhores, isto reflete a realidade visível, contextualizada, cultural, eu diria concreta, da igreja visível, da igreja local, que necessita, como nós inclusive já dissemos aqui, quando um grupo de pessoas se reúnem, apresenta a necessidade de organização, apresenta a necessidade de estabelecimento de administração. Isso tudo não pode apagar, não pode fazer com que nós esqueçamos, não pode fazer com que nós tenhamos a ideia que a organização tem um fim em si mesmo e esqueçamos que a igreja é espiritual, é um organismo vivo e tem Cristo como cabeça e é viva pela ação do Espírito Santo. A igreja é um organismo e a igreja também é uma organização. A igreja possui tarefas e cumpre tarefas porque é viva e porque é organizada para cumpri-las. Senhoras e senhores, essa é a minha contribuição. Eu desejo que Deus te abençoe poderosamente e nos dê a graça de continuar sendo partes do corpo vivo e universal de Jesus Cristo, mas também nos dê a graça de analisarmos e administrarmos e nos relacionarmos bem com a igreja enquanto organização, a fim de que juntos, em comum acordo, obedecendo a liderança estabelecida por Deus, cumpramos os nossos deveres, cumpramos as nossas missões, as nossas tarefas. Deus te abençoe poderosamente.